vezes você ora pedindo a Deus algo que você, no seu entendimento, você acha que não é legal. Então você ora a Deus pedindo para que não aconteça. E eu tô falando no meu particular, não olhando, é lógico que a gente ora para essas coisas aí, que nem essa guerra que tem acontecido, a gente não sabe muitas vezes nem como orar, sendo que é bíblico, né? São palavras se completando, palavras que vem ali na Bíblia dizendo que iria acontecer, como você vê em Mateus, sobre rumores de guerra, quando Daniel fala de uma nação contra outra nação. Então, coisas que vão se cumprindo. E aí você não sabe como orar, porque você não quer a guerra. Quantas pessoas, no meio de uma guerra, de pessoas grandes, de nações, né? Que um quer tomar o lugar do outro, que o outro quer mandar no país do outro, que o outro quer as coisas do outro, que há umas inversões. E quantos inocentes estão ali no meio dessa guerra, quantos se foram, quantos estão sofrendo, quantos estão padecendo. E aí a gente tem a nossa guerra interna. São várias, né? São várias. Cada um tem a sua. Mas sabe aquela coisa, você como pai, assim como Deus nos ensina no seu mandamento, e muitas vezes a gente não ouve, não obedece, e depois a gente paga um preço. Assim somos nós como pai. Quem quer um filho sofrendo? Quem quer ver a sua geração, assim como essa guerra, que vou ilustrar assim, né, dando um exemplo, a guerra de homens, de lideranças, né? E aí a vontade deles tem que prevalecer. Aí muitos pagam o preço. Assim como nós. Não sei se de repente a minha vontade não precisa prevalecer, mas uma visão de que, poxa, será que essa pessoa não entende que isso lá para o futuro, lá na frente, pode trazer algo que ela vá se arrepender? Será que ela não vê que no meio desse eu quero, é esse meu desejo, e quem está à minha volta, se vai sofrer, se está sofrendo, se está pagando o preço. O importante é o que eu desejo, é a minha vontade. Sabe mais ou menos assim? Então, muitas vezes, a gente tenta, porque a fala nossa já não basta. Ai, você não está cansado de falar, não? Será que você... Olha, eu vou lembrar do meu marido que já se foi. Eu chamava tanta atenção dele. Para com isso. Para de viver uma vida assim, lastimável. Ele bebia. E isso estava acabando com ele. Eu internava ele, o médico falava, olha, na próxima você não vai aguentar. E dali eu tirava ele da internação, ele voltava a beber. Aí eu levava ele de novo, o médico falava. Teve uma vez que o médico falou, cuida de você, porque ele não se preocupa com ele. A próxima ele não vai suportar. E realmente. E aí eu falava para ele, eu lembro que eu falava, para com isso. Ele falava, será que você ainda não se acostumou? Falei, não, não vou me acostumar nunca com isso. E ele se foi, porque ele não parou de beber.
E conforme eu internava ele se foi por causa de todas as vezes que eu internava, o que acontecia, aconteceu pior. E muitas vezes Deus fala com a gente não ouve e nem quer saber. E a gente está vivendo num tempo, como diz lá mesmo em Timóteo, que as pessoas estão vivendo segundo a sua vontade, o seu querer, as suas paixões. E eu, particularmente, muitas vezes vejo algo acontecendo em meu redor que eu não tenho como frear, não tenho como barrar. Eu oro. Mas aí você vê que não está acontecendo conforme a sua oração. Aí eu pergunto, bom, aconteceu. E eu falei, Senhor, bom, se o Senhor permitiu, o Senhor sabe todas as coisas, ainda que esteja doendo dentro de mim, ainda que eu venha me lamentar, ainda que eu tenha que ver pessoas que eu amo chorando, sofrendo, o que eu posso mudar já que eu não posso falar? Aí eu fui lá buscar, entender o que está escrito em Romanos 8, 28. A lágrima embaçou minha vista. Calma aí, que mesmo com os olhos, só o segundo olho eu não tô conseguindo ver. Pera aí, desembaçou, agora vamos lá. Vamos lá. Então, Romanos 8, 28. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou, de acordo com o seu plano. Todas as coisas trabalham junto para o bem daqueles que amam a Deus. Em outras versões, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Aí eu fui buscar, assim, alguma explicação mais clara, que eu não consigo entender. Peraí. Que a gente tem que buscar, porque eu não sou uma estudiosa de fazer estudos e não sou capacitada a isso. A gente pede sabedoria a Deus e muitas vezes quem fazem isso são aqueles que estudam, entender, e os que são pregadores da palavra, aqueles que são aqueles que vai fazer estudos para nos ensinar. Não é assim? Porque eu sou aquela que vou buscar aprender. Se um dia Deus quiser me capacitar a estar passando algo que Ele quer, Ele vai fazer de acordo com a vontade dEle. Mas eu fui buscar. Entender que tudo coopera para o bem. Romanos 8, 28 significa confiar que Deus utiliza todas as circunstâncias, incluindo dores, perdas, dificuldades, para formar o caráter cristão e cumprir propósitos eternos na vida de quem o ama. Não é a promessa de uma vida sem problemas, mas de que o resultado final será bom. Pontos chaves para compreender essa promessa. O que é tudo? Inclui adversidade, sofrimento e tribulações, não apenas momentos bons. Entendeu? O que é bem? Não necessariamente conforto terreno, mas o bem espiritual e a conformidade à imagem de Cristo. Para quem é a promessa? É especificamente para aqueles que amam a Deus. São chamados segundo o seu propósito. Soberania de Deus, Deus tem o controle de todas as situações, inclusive aquelas que parecem dar errado ou que nos causa dor.